Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Embaixador. Neste vídeo, falaremos sobre o início da Operação Carruagens de Gideão 2, a invasão israelense da cidade de Gaza, para eliminar os terroristas do Hamas ainda entrincheirados no local. No início da madrugada desta terça, 16 de setembro, após horas de intenso bombardeio, forças israelenses avançaram sobre a cidade de Gaza com a missão de encerrar a guerra contra o Hamas em uma última investida contra o coração do principal centro urbano da região, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descrevendo a cidade como o último bastião relevante do grupo terrorista. Mas, se a intenção é clara, o desenho operacional ainda é parcial, e isso é importante para entender o que vem pela frente. Analistas avaliam que o movimento visto agora é apenas a etapa inicial e que uma pressão muito maior virá nos próximos dias. O tamanho exato do contingente empregado não foi oficialmente divulgado, mas fontes referem que 2 divisões inteiras estão avançando com uma terceira na reserva para ir preenchendo os espaços e realizando reforços táticos conforme a necessidade. As fontes ligadas ao Ministério da Defesa israelense garantiram que o avanço será lento e meticuloso para não arriscar a vida dos soldados e também para minimizar o impacto nos civis, com muitos obrigados pelo Hamas a permanecerem na região para servirem como escudos humanos. Para sustentar uma operação desse porte, Israel recorreu a uma peça valiosa do seu arsenal, a mobilização de reservistas. Segundo o governo, dezenas de milhares de reservistas foram chamados em antecipação ao avanço, com algumas fontes referindo um reforço de até 80 mil novos soldados. Com a guerra se aproximando de completar 2 anos, muitos militares israelenses estão já exaustos, com alguns combatendo ininterruptamente por mais de 1 ano. Por isso, a convocação de tantos reservistas é importante para garantir que essa fase seja conduzida por soldados descansados e prontos para o combate intenso. Mas guerra e diplomacia nunca andam completamente separadas. E Washington entrou de forma direta nessa equação. De fato, a ofensiva começou logo após Netanyahu se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que está desde o fim de semana em Israel para demonstrar mais uma vez o forte apoio americano a Israel. Rubio também transmitiu uma mensagem do presidente Trump, que busca um cessar-fogo para encerrar a guerra, desde que todos os 48 reféns, vivos e mortos, ainda em poder do Hamas, sejam libertados. Mas Rubio avançou com um prognóstico pessimista sobre as chances de acordo e falou em janela muito curta, de dias, no máximo algumas poucas semanas. Enquanto a diplomacia patina, o mapa de controle e o drama humanitário moldam o tabuleiro tático. Nesse momento, Israel controla cerca de 75% da faixa de Gaza, restando como área principal, ainda não controlada, a cidade de Gaza. Após as ordens de evacuação, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas estão hoje concentradas entre a cidade de Gaza, a zona de evacuação de Amal e vários acampamentos de refugiados improvisados, erguidos às pressas fora dos centros urbanos. Desde antes do avanço, os militares israelenses vêm pressionando a população do norte, onde fica a cidade de Gaza, a se deslocar para o sul. Mas os terroristas do Hamas impedem a saída dos civis para serem usados como escudos humanos, com a ONU estimando que algo como 200 mil civis conseguiram sair da cidade antes do início da nova ofensiva israelense. No campo estritamente militar, um problema recorrente explica por que tomar um bairro não encerra a luta. Mesmo com o controle declarado de cerca de 40% da cidade, as forças israelenses enfrentam um padrão de bate e volta, derrotando células do Hamas em um setor para ver terroristas reaparecendo armados em outros setores. Por isso, um objetivo central dessa nova ofensiva é quebrar esse ciclo de dispersão e recomposição, consolidando áreas de forma mais duradoura. Em termos operacionais, isso implica limpar, manter e negar tarefas que consomem muito tempo,
tropas descansadas e inteligência de precisão. Como muitos aqui sabem, o combate em ambiente urbano é um dos mais desafiadores, repleto de ruínas, como é o caso de Gaza. Graças a essas ruínas, os terroristas podem montar emboscadas, atacando e desaparecendo em uma fração de segundo. Além disso, os civis, usados pelos terroristas como escudos, impedem ações mais agressivas e contundentes de Israel. E como se isso tudo não bastasse, há também a questão de baixas de militares, com o governo de Netanyahu temendo que um aumento das baixas pudesse fazer crescer ainda mais a oposição interna a essa nova fase da guerra. No campo humanitário, há o receio de que um novo ciclo de combates intensifique o sofrimento civil e dificulte ainda mais a distribuição de assistência. Com tudo isso, abre-se espaço para vozes discordantes, até mesmo dentro das forças de defesa de Israel, com alguns setores da comunidade de segurança israelense defendendo uma rota mais contida através da busca de um acordo que priorize a libertação de mais reféns. Esses críticos temem que a luta em áreas densas provoque mortes entre os reféns ainda vivos, como já aconteceu no passado. Mas isso se choca frontalmente com o objetivo do governo de Netanyahu, que já declarou que só irá parar após o fim definitivo do Hamas. Alguns dias antes do início do avanço terrestre, Israel tentou atingir os líderes terroristas do Hamas no Catar, em um esforço para ampliar a pressão sobre a organização terrorista para além do campo de batalha. Foi a forma que Israel encontrou para enviar uma mensagem clara aos terroristas de que tentará eliminá-los em qualquer parte do mundo. Essa nova fase que se iniciou hoje promete ser longa, com algumas fontes prevendo que os combates se estenderão por pelo menos 6 meses, mas é considerada muito necessária para alcançar o objetivo de Netanyahu, que passa por encerrar a guerra somente depois do fim completo e definitivo do Hamas. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.